Olá, meus queridos! Hoje iremos ver Grécia na nossa aula, um pilar fundamental para a história da Europa Ocidental, que a gente vai ver mais para frente, que vai ser abandonado durante um grande período e depois vai ser retomado ao ponto da gente considerar, então, tão fortemente a Grécia como esse pilar fundamental na nossa história. Não que ela não seja fundamental, até a Grécia, sim, vai ter uma importância mundial muito maior do que diversos outros momentos da Europa, porque ela será muito difundida em diversos momentos. E vamos então começar falando então um pouco sobre a Grécia. Bem, vai ser então a região ao sul da Península Balcânica. Para quem não está familiarizado assim, com esses nomes, onde fica a Península Balcânica, podem ficar tranquilos que daqui a pouco eu já mostro para vocês. Mas fica ao sul da Península Balcânica. Em geografia, depois vocês vão ver, acredito eu, bonitinho, as, cada península e tudo mais quando forem estudar a geografia dos continentes. Mas é uma península balcânica, ao sul da Península Balcânica, chamada de Grécia, só que olha que interessante, a palavra Grécia vem da palavra do latim Grécia. Então, os gregos não se chamavam de gregos, vai ser um exônimo. A palavra exônimo, né, vai significar, então, uma maneira como outras pessoas te chamam, que aí no caso vai ser a maneira como os romanos vão chamar a região Grécia. Então, quem estava na Grécia eram os gregos. A região, na verdade, é chamada pelos próprios gregos de Hélade. Aqui a gente vai ter a palavra em grego, caso alguém se interesse, mas então a região é chamada de Hélade pelos helênicos. Então quem nasce na Hélade são os helênicos, o povo de lá. Vai ser uma região, então, geograficamente estratégica. Daqui a pouco, quando a gente for ver o mapa bonitinho, a gente vai entender um pouquinho melhor. Vai ser uma região que vai ser convergência de diversas coisas. Primeiro que a rota terrestre vai estar na rota terrestre entre o Ocidente, que vai ser a Europa, e os diversos Orientes. Então, o Oriente, porque aí vão ter as denominações Oriente Próximo, o Oriente Médio, o Oriente e o Extremo Oriente. Por isso, Orientes. Né? Que aí vão ser regiões com diverso povoamento de diversos povos, que sempre vai ocorrer muito comércio. Então, a Grécia está numa localização bacana para a rota terrestre. E para a marítima também, porque ela tem acesso ao mar Mediterrâneo, que é o mar, né, que vai banhar o sul da Europa e o norte da África, que também vão ser duas regiões ali com muito desenvolvimento. Então é bacana. E a transição entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, que tem a mesma função. Então, olha que interessante. Então, a Grécia está localizada com uma vantagem terrestre e uma vantagem marítima. E ambos para o comércio. Então, uma das coisas faria sentido, então, a Grécia ser um povo comerciante. Mas não vai ser só isso. Mas isso vai propiciar, sim, como eu acabei de falar, o comércio entre os povos. Então, a Grécia, como eu comentei a vocês, deixa eu pegar aqui o apontador. Então, aqui é o sul da península, né? Península, então, essa ideia que é banhada por três, é um pedaço deslocado com banhada aos três. Então, ao sul aqui das penínsulas balcânicas. Infelizmente, aqui não está deixando. Não está deixando. Perdão. Mas ao sul aqui da Balcânica, aqui que eu comentei com vocês, aqui é o Mar Negro. Então, aqui é a transição do Mar Negro. E aqui a transição entre a Europa e os Orientes, aqui, né? Essa fronteira aqui, que depois vai ser uma região muito importante, dando um spoiler rápido aqui, nessa região os gregos vão fundar a cidade de Bizâncio, depois os romanos vão fundar a cidade de Constantinopla, e depois da tomada de Constantinopla será Istambul, que existe até os dias de hoje. Então, essa fronteira, que é o que se considera uma fronteira entre a Europa e a Ásia, e também, né, aqui vai ter uma passagem marítima, então aqui essa responsabilidade. Perfeito. O povo helênico, é o povo que mora na Hélade, então vai ser composto por diversos outros povos. Os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios, e alguns outros também, mas os principais podemos denominar estes quatro, que vão convergir nestas ilhas, e depois vão encontrar algumas
convergências culturais, então eles vão se considerar todo o mesmo povo, eles vão acabar se reconhecendo como iguais, né? Vão falar uma língua mais parecida, que depois vai ser o grego, bonitinho, terão aquela cultura toda que a gente vai estudar também, mas então vai ter uma boa unidade até certo ponto. E nessa região, em geral, o solo será pobre e montanhoso. Então não é propício a agricultura, mas e aí como já era uma região própria para o comércio, então aí o comércio vai ser o carro-chefe da Grécia. O que é interessante, a gente já comentou um pouquinho nas outras aulas, que aqui é um pouco do determinismo geográfico. Então é uma região que a geografia acaba sendo responsável por algumas coisas, por algumas características dessa sociedade, e nesse caso é o comércio. Então, e esse comércio é algo muito bom para a Grécia, porque vai permitir uma troca cultural com diversos povos, pela região que eles acabam ali tendo contato. Então, diversas regiões, diversos povos, cada um com uma cultura diferente e com uma ciência diferente, vão ter contato com diversos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. E temos aqui, então, uma rápida periodização da Grécia. Não é muito complicado, mas a gente precisa ter uma visão boa de tudo isso. Mas também não precisam ficar, eu preciso para saber Grécia, esse aqui não é essencial. É interessante, mas não é essencial. Bem, o primeiro período que teremos então é o período pré-homérico. Então, antes de Homero, a gente já vai falar de Homero um pouquinho, mas isso aqui vai ser conhecido como pré-homérico, que seria o período mais antigo ali com um assentamento de um povo helênico mais bem definido. Caracterizado então pelas civilizações minoica e micênica, então, né, que vão se fixar nessas regiões, né, principalmente Micenas e Creta. E neste período vai acontecer a primeira diáspora grega, né? Então, essa dispersão, os gregos vão sair além dessa região da Grécia e vão fundar colônias, não vão ser algo tão forte, principalmente depois com o domínio fenício, o domínio romano, mas vai existir essa expansão da Grécia. E a Creta é muito famosa, por exemplo, por conta do mito do Minotauro, que era filho do rei de Creta. Bem, depois desse período pré-homérico, temos o período homérico. Aí sim, Homero vai ser a principal figura. O que é muito que a gente tem nesses relatos dessa época são frente aos os poemas do Homero, que vai ser responsável principalmente por esses dois que eu coloco aí embaixo, que é a Ilíada e a Odisseia, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, então vou deixar um pouquinho de canto, que vai tratar sobre a Guerra de Troia, uma guerra mítica, que a gente ainda não sabe se existiu ou não. Hoje a gente sabe que existiu Troia, porém a Guerra de Troia ainda é tratado como mito. E a organização da população era em gênos. Então esses gênos vão ser umas organizações relativamente... não é tribal, né, já é mais desenvolvida, mas extremamente patriarcal, agrícola, até certo ponto. Então, bem começo mesmo. Bem, após disso, teremos o período arcaico, que é onde vai começar a ter a polis, então, né, a cidade-estado grega, que a gente vai ter uma aula só para a cidade-estado, de tamanha importância que tem para a história da Grécia. A Grécia, então, vai começar a colonizar, a cidade diáspora vai começar realmente a ter colônias, e neste período também é onde temos o surgimento das Olimpíadas. Perfeito. No período clássico, então, que é considerado o principal período da Grécia Antiga, vamos ter as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, dois conflitos muito importantes para a história da Grécia, e é considerado o auge, né, ou Idade de Ouro, principalmente porque a gente vai ter o auge da filosofia grega. A gente vai vendo também numa aula própria sobre isso, que nesse período, né, por volta de 500 e 300 a.C., teremos os principais nomes da filosofia grega. E por fim, né, o período clássico termina com o domínio macedônico, que é esse período helenístico, que será responsável pela verdadeira difusão da cultura grega. Então, muito do que é produzido nesse período clássico, e é muita coisa que é produzida nesse período clássico, com muita diferença na abordagem que a gente tinha em diversos outros povos. A matemática grega, por exemplo, é muito diferente da matemática babilônica e da matemática egípcia.
principalmente devido ao trabalho com filosofia, muito da matemática começa como ferramenta para a filosofia. Então, havia as perguntas filosóficas e utilizavam da matemática para tentar respondê-las. E depois a gente vai ter a matemática, sim, como um questionamento filosófico. Começou, então, a questionar a matemática. Então, esse questionamento do porquê, não apenas de, nossa, olha que legal esse resultado vale, mas por que esse resultado vale, fará uma produção científica muito forte na Grécia. Só que ela não vai ser tão difundida, ela vai ser muito difundida no período helenístico, com o domínio macedônico, mas a gente já vai discutir isso daqui a pouco. Perfeito. Vamos então falar dos conflitos, que vão ser muito importantes, que essa marca na história da Grécia, que vão ser os conflitos, tanto internos quanto externos. A Guerra de Troia é considerada um conflito externo, é uma guerra mítica, não temos provas além dos contos de Homero, né, então a Ilíada e a Odisseia, que realmente aconteceu a Guerra de Troia. Recentemente foi descoberto um sítio arqueológico na atual Turquia, que é onde ficaria a cidade de Troia, ali na Anatólia. Porém, a guerra em si não sabemos. Que então essa guerra vai ser tratada na Ilíada e na Odisseia, que vão ser cidades gregas contra Troia. E qual que é uma história rapidinha da Guerra de Troia? O pomo de ouro, ou pomo da discórdia, e Helena. Nossa, mas o que tem a ver? O pomo é uma maçã. Não, infelizmente, a gente não vai ter tempo de discutir esse conto bonitinho, mas, em geral, uma deusa não foi convidada para a festa, deixou o pomo em cima da mesa, entrou de penetra, deixou um pomo em cima da mesa, escrito de ouro, escrito para a deusa mais bela. As deusas começaram a se matar para ver quem era a mais bela, e no final foram pedir ajuda por um simples mortal, que era Paris. Qual seria a deusa mais bela, que acaba escolhendo Afrodite. E a Afrodite acaba dando para ele a mulher mais bela do mundo, que era Helena. Legal. O problema era que Helena era casada com Menelau. E isso não vai dar muito certo. Então a gente vai ter essa guerra de Troia devido ao rapto de Helena. E primeiro que a gente vai ter o Olimpo, né, que vão ser os deuses gregos. A gente vai ter uma aula discutindo sobre os deuses gregos, mas o Olimpo, não só o Olimpo, mas os demais divindades gregas vão se dividir entre quem apoiava os gregos e quem apoiava a Troia. Isso vai dar muita lenha na fogueira, porque aí vai ser uma guerra muito, muito feroz, sem nenhum dos lados ganhar. E em algum momento a gente vai ter o cavalo de Troia, onde eles vão falar, a gente desiste, os gregos, e vão construir um cavalo, dar para Troia como presente de rendição, só que eles vão se esconder dentro do cavalo, e quando Troia coloca o cavalo para dentro, comemoram o fim da guerra. Quando estavam todos bêbados e dormindo, eles saem da barriga do cavalo, matam todos, pegam a Helena de volta e ganham a Guerra de Troia. Então a vitória dos gregos, né, nesse conflito. Tudo isso é tratado na obra Ilíada. Então vai narrar a Guerra de Troia. E a Odisseia vai narrar o retorno do Odisseu da guerra. O Odisseu vai demorar muito tempo para voltar na guerra, principalmente porque o Poseidon, que é o deus dos mares, era do lado de Troia, então ele vai encher o saco do Odisseu a viagem inteira, o que vai fazer uma viagem relativamente tranquila, demorar bons anos. Então aqui uma representação então do cavalo. Eles colocam então o cavalo, pensando que era um presente de desculpa, mas aqui cheio de soldados. Bem, como eu disse, essa guerra é mítica, não temos certeza se aconteceu ou não. Porém, aqui para frente, os próximos conflitos, eles aconteceram. E as primeiras são as guerras médicas. Nossa, os gregos vão bater em médicos. Não, pessoal, calma aí. Vão ser as guerras contra os medo-persas. Lembra do exônimo que a gente comentou anteriormente? Que gregos, na verdade, era o jeito que os romanos chamavam os helênicos? Bem, medo vai ser um modo que os gregos vão chamar os persas. Né? Então a gente também vai ter essa terminologia medo-persa. Vão ser os persas contra os gregos. Lembra que a gente, na aula, para quem viu a aula sobre Crescente Fértil, vai ser um império muito grande, né? Ali de Ciro, depois temos o Dário e Xerxes, que vai dominar grande parte ali da Mesopotâmia e vai chegar então nessa região da Europa e vão esbarrar com os gregos. Vamos ter então duas guerras médicas. A primeira por volta de 500 a.C., com Dário I,
a gente vai ter, então, uma demonstração de que a Grécia já vai ter uma grande frota naval, desenvolvida muito também da época do comércio. Então, o comércio exigia barcos, navios, e já tinha, então, esse desenvolvimento. Então, eles vão ter uma frota naval muito grande, os gregos, que aí vai ser o Dário I da Pérsia, que a Grécia irá vencer. Vai custar isso muito, mas a Pérsia não consegue dominar a Grécia. E depois, né, o Tira-Teima, que vai ser a Segunda Guerra Médica. Não achando que foi erro do pai, o Xerxes vai tentar novamente atacar a Grécia. Só que aí os gregos vão falar, calma aí, a gente já apanhou pra caramba na primeira, venceu, mas vamos fazer assim, vamos se unir. Porque a Grécia não tinha uma certa unidade, mas não era um estado grego. A gente vai ver, era cidade-estado, cada cidade tinha grande autonomia. Elas não tinham uma obrigação uma com a outra. Eles tinham uma coisa em comum, a língua, a cultura, algumas e outros traços, porém, não tinha essa, atacou Atenas. Tá, daí. Só que eles falam, vamos se unir para evitar que dê ruim. E eles se reúnem, então, né, essa confederação helênica que vai ser, que vão ser liderados principalmente pelas cidades de Atenas e Esparta, a gente vai falar bonitinho sobre eles na próxima aula, que vai ser a Liga de Delos, uma liga, então, militar contra o avanço persa. É nesse contexto que a gente vai ter o mito de 300 de Esparta, que também é um mito em diversos aspectos, se realmente eram 300, ou se era um exército maior com apenas 300 espartanos. Mas temos o filme, que é uma representação interessante, não é histórica, mas é uma representação interessante do evento, onde os 300 espartanos vão barrar muito do avanço persa, para depois a vitória ateniense. Atenas é destruída, né? Há uma destruição muito grande em Atenas, porém, ela barra o avanço persa de vez, certo? Então, que aí vai ser o Xerxes I da Pérsia. E essa vitória grega. Bem, o pós da Guerra Médica, então, vai ser um verdadeiro porre. A gente vai ter a Liga de Delos continuando, o pessoal falando, vamos continuar com essa liga, deu certo, foi bacana, porque era um exército muito mais bem preparado do que o grego, e os gregos deram conta, então, de um super império, que vai continuar, então, essa união militar das cidades gregas. E como Atenas foi destruída e acaba também levando muito louro no fim da Segunda Guerra Médica, a liga vai ser liderada por Atenas, que vai começar então a ter muito poder, com sede na cidade de Delos, só que as cidades deveriam contribuir financeiramente, então havia meio que um imposto para se pagar. E aí o que acontece? Após a guerra, em algum momento, a liga vai sair de Delos e ir para Atenas, inclusive o tesouro, né? Então onde juntavam o dinheiro que era enviado. E começam a falar, eita, coisa estranha. E olha só, e aí Atenas, dizem que Atenas começou a usar desse fundo para se reconstruir. Falou, olha, eu segurei nas costas da invasão e fui destruída, vou pegar o dinheiro que é de todos para reconstruir a minha cidade. E Atenas, né, sempre nessa ideia de cidade maravilhosa. E aí Esparta vai falar, eita, coisa errada. E vai brigar com Atenas, então vai acusar Atenas. E vai falar, então vou sair desse clubinho, vou fundar meu próprio clubinho, que vai ser a Liga do Peloponeso. O Peloponeso é uma península dentro dessa península, que é onde se encontra Esparta, que vai ser a Liga do Peloponeso. Olha que nome interessante, Peloponeso. É gostoso de falar, Peloponeso. Esparta e outras cidades, então, vão deixar a Liga de Delos. E não em geral, é a península do Peloponeso, mas a gente vai ter outras regiões mais ao norte da Grécia que vão integrar a Liga. E vai ser liderado, então, por Esparta. Só que, olha só, a gente tem duas ligas agora diferentes. Uma não gosta da outra, o que vai acontecer? Uma guerra. A Guerra do Peloponeso. Então esse vai ser um conflito interno, uma guerra civil, podemos falar. Vai acontecer ali por volta de 430, então logo após, mais ou menos, as guerras médicas, que vai se dar devido à grande tensão entre as ligas. Então, há conflito entre Delos e o Peloponeso. Ou seja, Esparta, do Peloponeso, e Atenas, de Delos. E vai ser uma guerra civil bem longa, bem custosa para toda a península, e vai ter a vitória da Liga do Peloponeso. Esparta vence Atenas, principalmente porque a gente vai ver Esparta era uma cidade muito militarista. Então, tinha uma força, um militar muito melhor. E teremos a ascensão de Esparta nesse cenário, o que não vai ser muito bom para a Grécia como um todo, porque vai causar grandes rupturas no mundo grego. Atenas estava, até certo ponto, provocando uma unificação
da península, principalmente com a Liga de Delos, sendo uma cidade muito influente na região. E quando ela perde a Guerra do Peloponeso e perde, né, então ela perde muito do foco, e Esparta, que é militarista, aristocrata, não gosta de estrangeiro, e aí, nesse caso aqui, mesmo que outra cidade-estado, não vai ser muito bem visto. Então, isso vai causar uma ruptura. Então, já tinha sofrido as guerras médicas. Agora, uma guerra civil em seu território muito custosa, com ainda a liderança de Esparta. Não que Esparta fosse uma cidade ruim, mas o modo de organização espartano não favorecia essa unificação. Então, a fragmentação interna, que já existia muito, vai ser, então, total. E o que acontece? Os persas ali vão sair de cena e vai entrar em cena outro povo, os macedônios. E vão falar, olha só, a casa ali não está arrumada. Porque é o famoso, a Grécia vai conseguir uma estabilidade, que a gente vai ver depois, que vai permitir essa expansão. Só que ela não vai ter essa estabilidade pós-guerra do Peloponeso. E aí, então, né, aproveitando ali por volta de 340, mais para frente, quase 100 anos depois da guerra do Peloponeso, aproveitando então essa situação de declínio grego, a Macedônia começa uma campanha para dominar a Grécia. E desta vez eles conseguem. A gente vai ter tanto Felipe II da Macedônia, como seu filho Alexandre o Grande. E Alexandre, olha que interessante, ele vai ter uma grande admiração pela cultura grega. Então ele não vai dominar, ele vai conseguir dominar a Grécia, só que ele não vai dizimar a cultura, ele vai difundir a cultura grega. Principalmente porque ele foi aluno de Aristóteles, grande filósofo. E então ele vai ter essa admiração total e vai querer a cultura grega expandir ao máximo, né? Então vai difundir entre os seus domínios a cultura helênica. E o Império de Alexandre vai ser um império muito grande. Não durou muito em questões históricas, principalmente porque depois da morte de Alexandre ele é dividido em 3. Mas é um império que vai tomar toda uma grande região do norte da África, né, desse leste europeu, a Mesopotâmia toda, chegando até a Índia. Então vai ser uma região que vai ser toda helenizada. Nesse momento, então, a cultura grega se espalha ao mundo. A gente vai ter a administração oriental, que vai ser melhor do que a grega, porque já era mais unificada, né, melhor estruturada do que a grega, que eram sempre cidades, só que a cultura dominante, todo esse período, será a grega. Então olhem aqui o Império de Alexandre, né? Egito, né? Toda a Mesopotâmia, chegando aqui quase à Península Indiana, que já era uma civilização, aqui também a China para cá. Então vai ser um império muito grande, tanto que ele vai ser depois dividido em 3, e ainda vão ser 3 impérios grandes. E aí a gente vai ter essa frase muito importante, né? Guarda ela, tatua na testa se for necessário para fazer vestibular, que a Grécia conquistada conquistou. Então apenas quando a Grécia é conquistada, é dominada por povos estrangeiros, é que realmente a gente vai ter então essa difusão dessa cultura grega que, por conta disso, chega até nós. Porque talvez, né, aí é defendido pelo Paul Veyne, que é um arqueólogo muito interessante, talvez não chegasse com tamanha força se não tivesse sido difundida como foi por Alexandre no Império tão grande. Perfeito? Então, sempre lembrar então que a Grécia não vai ter essa unidade toda, a gente vai ter a Grécia durante muito, muito tempo, a gente vai ter a região, mas a Grécia como país mesmo só vai existir no século XIX, com a Guerra da Independência Grécia, que a gente vai discutir depois. Porém, então, é uma unidade, é o mesmo povo, a mesma língua, mas eles não vão ser um império grego, não vai ter nenhuma unidade nesse sentido. Perfeito? Bem, espero que vocês tenham aproveitado. Amanhã a gente vai falar mais um pouquinho de Grécia. Grécia, então, é um prato cheio para a história. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos vocês.